ministro Tarcísio. Ministro, o senhor completou 2 anos de gestão aí com resultados expressivos nos setores ferroviário, rodoviário, portuário, inclusive com abertura ao capital privado, investimentos privados, e também combate à fraude e corrupção, sendo que quase metade desse período atravessando as restrições severas de uma pandemia. O que o senhor diria aos que afirmam que gostariam de trabalhar pelo Brasil, mas o sistema não permite? Pode te responder. Fiuza, já que você levantou a bola, não foi combinado não. Tem uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, a DPF, decisão do STF sobre competência de estados e municípios. Vem a adesão dele aqui, eu vou ler aqui, são umas 10 linhas aqui. Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo Federal, que sou eu, é um pouquinho o Tarcísio também, né? Então não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou vêm a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, ninguém trabalha, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes. Não sei de onde saiu isso aqui. Qual comprovação científica para isso? Para a redução do número de infectados e de óbitos. É uma decisão do Supremo. Se eu, por exemplo, eu baixei um decreto, eu assinei um decreto, eu me arrependi porque é duro você dar uma ordem, né? Eu sou capitão do Exército, imagina, eu dou uma ordem e o cabo da guarda fala que não vai fazer. No quartel, você sabe o que vai acontecer com o cabo velho, né? Assim como quando o coronel dá uma ordem para o capitão, se o capitão não cumprir, né, Tarcísio? A gente sabe muito bem o que vai acontecer. Mas nós assinamos decreto, esse decreto aqui, Cid? 10.344, 2020, onde nós colocamos como atividade essencial as academias de esporte em todas as modalidades. Por que eu fiz isso? Porque eu tive informações precisas que uma pessoa bem fisicamente é uma pessoa mais difícil de uma vez infectada, sofrer com a doença. Teve prefeito, o Fius aqui, ignorou. Não vou cumprir o decreto do presidente. Baseado aonde? Na decisão do Alexandre de Moraes. Então, nós aqui, Tarcísio vai responder como é que as obras continuaram pelo Brasil ou não continuaram, e peço que fale também sobre se o Exército trabalhou ou não nessa época, Tarcísio. Responde o Fius aí. Bom, o Exército trabalhou, as empresas trabalharam, a gente tomou a decisão de não parar obra nenhuma, não tivemos óbitos em canteiros de obra, porque era fácil controlar pessoas infectadas, afastar, esperar o retorno dessas pessoas. O uso dos EPI já é tradicional na construção civil, e o fato é que no ano de pandemia nós entregamos 92 obras. Então, é possível fazer. A crise veio, mas a gente é mais forte do que a crise. O Brasil mostrou que é resiliente, o Brasil mostrou que tem condição de sair dessa. Então a gente pode fazer mais pelo nosso país, a gente pode ter patriotismo, a gente pode trabalhar com vigor, com energia, a gente pode trabalhar na direção do crescimento, na direção do desenvolvimento. Foi isso que nós fizemos, foi essa determinação que o presidente deu, porque observe, se nós parássemos, a gente podia ter tido um colapso de logística, a gente podia ter a interrupção de via, deslizamento de via, rompimento de bueiro, acontece todos os dias. Se as empresas não trabalhassem, a gente ia perder a logística. E é por isso a gente conseguiu fazer obras que hoje são importantes para a circulação das pessoas, para a circulação de vacina, para a logística de alimentos, para a logística de exportação, para as contas nacionais. Então, é possível fazer, quem quer faz, e a gente está muito motivado para fazer. Esse decreto aqui, eu coloquei no rol de atividades essenciais duas, né? Uma aqui, como eu falei, academias de esporte, né? Que ajuda a combater, né? A evitar os males do coronavírus. Ignoraram para mim, dada a decisão do senhor Alexandre de Moraes. E também coloquei aqui salões de beleza e barbearias. Alguns locais abriram, outros prefeitos resolveram abrir. Governador
resolvemos abrir. E baseado no quê? A decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão bastante longa, onde eu comprovo aqui que as ações de combate à pandemia ficaram restritas a governadores e prefeitos. Para nós, como aqui, enviar recurso. Eu posso, na próxima live, se houver interesse do pessoal, dizer para cada estado do Brasil, publicar uma relação, quanto entrou para saúde, quanto nós demos para, não uma renúncia, mas uma expectativa de não arrecadar ICMS e ISS por ocasião dos lockdowns. Eu conversei com o governador nesse dia que ele estava pensando em fazer um lockdown. Eu falei, você está autorizado, não por mim, né? Está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se a economia cair, parar a arrecadação, não vem atrás do governo federal, que nós gastamos aproximadamente 700 bilhões de reais, gastamos não, nos endividamos 700 bilhões de reais para atender essa política de lockdown, né, de isolamento que não surtia efeito. Passou o ano passado quase todo fechado, não deu certo. Quer fechar de novo? Até quando? Até quebrar a economia? Até ver o caos social no Brasil? E também botamos aqui, eu falei, né, salões de beleza e barbearias. Poxa, pessoal, salão de beleza, eu nem penso que é salão de beleza e barbearia. Isso é higiene, pô. O mínimo que podia fazer, atenderia aí dezenas de milhares de pessoas de salões do Brasil todo, né? E para fazer higiene, pessoal. Uma coisa mais? Tem mais pergunta? Mais duas ainda? Mais três, Eric? Rapidinho. Olha lá, né? Você vai responder, né? Só para ter olho. Você acha a próxima coisa é Ministro Tarcísio ainda. Tarcísio de novo? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, na greve dos caminhoneiros ocorrida em 2018, uma das reivindicações que estava na pauta dos caminhoneiros era a criação da tabela do frete. Ela acabou sendo instituída na época pelo governo do então presidente Michel Temer, e agora 3 anos depois, quase 3 anos depois, queria saber do senhor qual é a avaliação que os motoristas fazem. Esses caminhoneiros estão satisfeitos com o resultado dessa política da tabela do frete? Isso ajudou a fazer com que eles conseguissem uma remuneração mais justa pelo transporte, que era o objetivo na época da greve? Isso foi atingido? Obrigado, boa noite, presidente. Excelente pergunta mesmo. Os caminhoneiros colocaram uma enquete na internet recentemente para discutir tabela de frete. Eu achei até uma iniciativa interessante. Ontem eu, por acaso, olhei essa enquete e 80% da categoria que respondeu à pesquisa que foi colocada na internet era contra a tabela de frete. E isso é uma coisa bastante interessante, que mostra um amadurecimento da categoria. Tabela de frete é uma coisa que, no final das contas, gerou uma insegurança jurídica no setor de transporte. As empresas, com medo da responsabilização, com medo de multas, elas acabaram adquirindo frotas e acabaram contratando frotistas. Então, a tabela afastou o trabalho dos caminhoneiros. A percepção de uma grande parcela desses caminhoneiros hoje a tabela foi prejudicial para nós. Ela acabou tirando o meu trabalho, ela acabou sendo pior. Então, hoje já existe uma parcela muito significativa de caminhoneiros que a contra-tabela ela não garantiu a melhor remuneração, ela não garantiu o trabalho. Então, já há essa consciência. Não adianta eu achar que um preço é justo se o meu colega do lado consegue fazer, praticar um frete mais baixo. E se ele consegue fazer, aquele é o preço de mercado. É muito difícil lutar contra isso. Ou contra quem ganhou escala, consegue comprar combustível em grande quantidade, pneus em grande quantidade, peças em grande quantidade, e consegue então praticar fretes mais baixos, faz parte da especialização do trabalho. Eu acho que tem muitos caminhoneiros já buscando a especialização por meio do cooperativismo, tem muita gente percebendo que isso no final gerou insegurança e afastou o trabalho.